Muito bem, turma. Boa noite, vamos lá. Eu vou começar fazendo uma revisão bem básica do conceito. Então, a gente vai trabalhar muito conceito hoje. No finalzinho da demonstração da calculadora, eu vou abrir um exemplo de viga no VPRO do TQS, para a gente falar um pouco sobre o hiperestático de proteção, que é um dos conceitos que gera muita dúvida, tá? Então, eu quero começar com esse slide aqui, com um slide que eu usei numa apresentação aqui em Belo Horizonte no ano passado. E eu comecei a minha palestra aqui dizendo o seguinte: olha, pessoal, proteção nada mais é do que mais um caso de carregamento na sua estrutura. Então, nós, como projetistas, quando a gente vai calcular alguma coisa, seja viga, laje, o que for, a gente sempre considera no mínimo 3 casos de carregamento básicos. O peso próprio sempre vai existir e depende da geometria. A carga permanente a gente vai definir conforme a utilização. A carga acidental também conforme a utilização, mas a gente tem uma norma para isso. Se vai ser laje para garagem, se vai ser para apartamento e por aí vai. Quando a gente coloca a proteção no elemento, representada por um cabo, seja aí proteção aderente ou não aderente, o cabo ele tem a função de aplicar na estrutura um carregamento. Então a gente sabe que o cabo ele vai ser tracionado, então ele produz uma ação de retificação, porque a tendência do cabo é voltar à posição original, e aí ele produz nesse elemento estrutural, seja laje, seja viga, ele vai produzir o que a gente chama de forças de alívio ou forças de desviação. Então, nas Esse refrigerante literaturas, tá tem rico. vários outros nomes. Hein? Alguém falou alguma coisa? Então, o microfone que passou batido aí. Então, vamos na sequência. Então, as forças de alívio ou forças de desviação. Então, como eu estava dizendo, nas literaturas a gente encontra várias palavras que são aí muito parecidas. Então, a gente tem um elemento submetido a um carregamento, então vai aparecer vai aparecer em todas as seções transversais, mas sempre vai ter aquela mais solicitada. Então, a partir do momento que eu tenho um carregamento chamado forças de alívio, esse momento fletor inicial, que aqui eu estou colocando até como momento de serviço, que é o MS, ele vai ser aliviado e aí a gente consegue muito, na maior parte das vezes, a gente consegue tirar aquela seção transversal de um determinado domínio para evitar ali uma abertura de fissuras e a gente acaba trabalhando com uma seção transversal de inércia bruta. Consequentemente, a gente consegue diminuir os nossos deslocamentos. Agora vamos para a imagem aqui do lado. Se a gente pensa numa representação de uma barra aqui, de um elemento, seja de novo, laje ou viga, e com a escolha desses apoios, né, uma estrutura isostática biapoiada, se a gente imagina que a gente só tem um cabo aqui dentro, pegando de novo na imagem aqui da esquerda, ó, eu saio com o cabo lá no centro de gravidade da seção, ele vai mergulhando, formando uma parábola, a cada ponto eu tenho uma força, e a cada ponto também eu tenho uma excentricidade desta força em relação ao CG da seção. Então aqui eu represento o diagrama de momento fletor devido a essa força P, né, consequentemente vezes a excentricidade, P vezes E. Essa parcela aqui a gente chama de momento isostático de proteção. Muito bem. No meio do vão, a gente vai ter excentricidade máxima e a gente vai ter intensidade máxima desse momento. E aí eu brinco em todas as aulas, em todas as palestras, o seguinte: olha, lembra lá do tempo de universidade, quando o professor ensinou para a gente qual era o carregamento que produzia um diagrama parabólico, né? Então a gente tinha um carregamento uniformemente distribuído. Então acaba que a proteção ela é um caso de carregamento. Se o cabo ele tem o efeito, o traçado parabólico, a gente está aplicando na nossa estrutura, naquele trecho que o cabo é parabólico, um carregamento uniformemente distribuído. Se o cabo fosse reto, ele poderia estar aplicando uma carga concentrada. Também é um tipo de traçado que a gente às vezes usa num elemento que tem, por exemplo, um pilar nascendo numa viga de transição. Então, a gente quer colocar uma carga concentrada ali para cima para equilibrar o pilar, também é possível. Então a gente gosta, a gente como engenheiro, né, como nós somos engenheiros civis e projetistas de estruturas, a gente sabe muito bem dessa expressão aqui, a famosa QL ao quadrado sobre 8. Ora, então se o carregamento Beleza? uniformemente distribuído me dá essa expressão para cálculo do momento máximo, se eu igualar esses dois momentos, já que os diagramas são parecidos, eu vou chegar nessa expressão, ó, o P vezes E,
tem que ser igual a um QL ao quadrado sobre 8. Isso é o básico da introdução da proteção, do estudo de proteção. Então, o meu carregamento equivalente de proteção vai ser 8 vezes a força vezes a excentricidade dividido pelo vão ao quadrado. E aqui eu sempre brinco o seguinte, gente, o segredo do cofre está aqui, ó. Eu tenho duas variáveis para poder controlar. Eu tenho a força, eu posso aumentar a força para aumentar o carregamento, ou eu posso aumentar a excentricidade para aumentar o carregamento. Quanto mais alto for a minha viga, ou quanto mais alto for a minha laje, mais excentricidade eu tenho. O que é mais barato? Colocar mais cabo ou colocar mais excentricidade? Então a gente procura tirar o máximo partido possível da excentricidade, ok? Muito bem. Desculpa a tosse aí, mas o ar-condicionado me comprometeu. Bom, vamos em frente. A próxima imagem. Quando se fala em fazer um projeto com proteção, a Pedro? gente busca. Gente, trava o microfone aí, por favor, só para a gente não fazer confusão. Então, voltando aqui. Quando a gente fala em proteção, a gente procura colocar o cabo com um traçado que ele vai cobrir o diagrama de momento fletor. Então, o cabo está na parte inferior, momento positivo. Parte superior, momento negativo. Aqui nessa representação, de novo, o P vezes E é o efeito do momento fletor da força em relação ao CG. Desculpa mais uma vez. O momento fletor de serviço está aqui. O momento hiperestático a gente vai comentar mais à frente. Lembrando que, se formos traçar o diagrama de tensões normais, o nosso momento fletor do carregamento que a gente colocou na estrutura, momento dividido pelo W, que é o modo resistente da seção. Lembrando que o W é a inércia da seção dividido pelo Y. Y é a distância do CG até a fibra mais externa, né? Superior ou inferior. Então a gente consegue calcular essas tensões. E aí onde que entra a protensão? O que ela vai fazer? Ela vai produzir 3 diagramas de tensões. A primeira é chamada de pré-compressão, que é o efeito da força dividido pela área, que é a nossa força centrada. Então a gente vai ter um diagrama uniforme de pré-compressão. A gente tem a parcela do momento isostático, que é o P vezes E, então o momento dividido pelo W vai ter tensão novamente. E o hiperestático vai acontecer, como o próprio nome diz, nas estruturas hiperestáticas. Então, se eu não tenho essa parcela, só essas duas primeiras é que vão equilibrar as tensões produzidas pelo carregamento externo. Então, o nosso objetivo é tirar a tensão de tração na fibra que está sendo mais solicitada, ok? Esse momento fletor aqui, que é o MS, ele vai depender da combinação que o usuário escolhe em qualquer software. Então, no TQS e nessa minha calculadora, eu programei o momento da combinação quase permanente como sendo a combinação que vai nos dar uma quantidade estimada de cabos que a gente precisa para equilibrar o esforço, tá? Então, a gente tem o momento fletor devido ao peso próprio, o momento fletor devido à carga permanente e uma parcela da carga acidental. Existem programas, principalmente alguns americanos, que não usam a carga acidental na hora de fazer a conta da estimativa do número de cabos. Ou seja, você define nesses programas uma porcentagem para equilibrar as ações permanentes, ok? Muito bem. Quando a gente pega essas duas parcelas de momento aqui, ó, aqui é que começa a entrar um pouco de confusão em quem está estudando proteção pela primeira vez. O chamado momento de proteção, ele é formado pelo momento isostático mais o hiperestático. Se eu estou fazendo a proteção de uma viga no chão e ela está livre para poder levantar na hora que eu pretender, né, ela dá uma contraflecha, se ela está livre, ela não vai ter momento hiperestático. Agora, se existem apoios, por exemplo, tem vigas ligadas aos pilares, aí sim. Então, no TQS, quando a gente soma hiperestático com isostático, é o que a gente vai ter aquele carregamento lá que chama Forali, ok? Agora eu vou mudar para a calculadora aqui. Vamos lá.
Qual que foi a ideia da calculadora? Quando eu comecei a trabalhar com proteção, eu fazia lá as continhas na mão para poder, né, bater com o resultado do software, para poder validar, fazia planilhas. Só que aí um dia eu cansei das planilhas, que eu tinha que ficar salvando como. Falei, não, vou fazer uma calculadora. Demorou um bom tempo, eu confesso para vocês que foram quase mais de um ano de programação, de pesquisa, de revisão, e aí chegou um momento que ficou pronta, e eu falei assim, bom, agora eu quero compartilhar isso com todo mundo, porque infelizmente, quando eu comecei a estudar, eu encontrei muitas barreiras. Muitas pessoas que sabiam proteção não queriam compartilhar o conhecimento, não queriam ensinar, e eu achava isso um absurdo, né? Então, eu falei, não, então se eu fiz e achei interessante, eu vou compartilhar, por isso que eu chamei de versão educacional. Não existe versão profissional, é gratuito sempre. Bom, a aba critérios eu vou pular agora, a gente vai direto para um exemplo, depois eu volto aqui aos poucos falando sobre os critérios. A calculadora tem 4 abas. Seção, vamos lá. Temos aqui, eu posso definir, eu quero fazer uma verificação de uma laje ou de uma viga. Se for uma laje, eu vou definir se está no vão ou no apoio. Isso vai interferir aqui, ó. Se eu falar que está no vão, eu vou equilibrar momento positivo. Se eu falar que está no apoio, eu vou entrar com momentos negativos. Nessa calculadora, todo botãozinho amarelo com interrogação vai te dar uma ajuda, vai te dar um help, tá? Então vamos fazer primeiro esse exemplo aqui. Uma laje com uma largura de 1 metro, seção transversal 100 centímetros, com uma altura de 25. E o vão de cálculo, que aqui já vem padronizado como 800 centímetros, isso vai ser utilizado no seguinte momento. A norma diz que a tensão que vai atuar no aço de proteção vai depender de uma tensão efetiva mais um acréscimo de tensão. Vamos relembrar do CA50. O que a gente faz? É 500 MPa de resistência. A gente divide por 1,15 para chegar numa resistência de cálculo. A mesma coisa acontece com a armadura ativa. Tá? Então, o cálculo dessa tensão vai depender da tensão efetiva que está aqui, que tem a ver com as perdas de proteção, e esse acréscimo de tensão que a gente pode considerar nas armaduras de proteção, de acordo com o capítulo 17 da norma, vai depender do vão e da altura do elemento. Então, por isso que essa relação L sobre H, por isso que a gente coloca aqui o vão, porque a norma traz para a gente essas duas expressões. Se a relação entre o vão e a altura for menor do que 35, calculo o acréscimo de tensão por essa expressão, limitando a 420 MPa, e se a relação for maior do que 35, eu vou ter um outro cálculo e eu vou limitar mais ainda esse acréscimo de tensão. Então, isso todo o programa faz automaticamente, tá? Então, na hora que vocês fornecem aqui o vão que vocês estão considerando nesse elemento da seção que vocês vão verificar, é para ele fazer essa continha para ter a tensão no cálculo da armadura. Muito bem, clicou na imagem aqui, ele mostra as propriedades da seção. Todo software e falou de proteção, tem que anotar as propriedades da seção transversal, ok? A gente não pode, de forma alguma, ou melhor, a gente precisa desses dados, da área da seção, da inércia em relação, da posição do centro de gravidade, do momento de inércia, do módulo resistente, para cálculo das tensões. Muito bem, vamos para momentos fletores. Ok. Então, o que acontece aqui com os momentos fletores? A gente tem, como eu falei que a seção estava no vão, ele me lembrou aqui, ó, aqui do lado. Depois, qual que é o momento do peso próprio? Aí, nessa interrogação, tem um exemplo, ó. Então, eu estou fazendo aqui 100 por 25. Estou imaginando que, em função do cobrimento, o meu cabo vai ter uma excentricidade máxima de 8,5 centímetros, ok? E aí, nessa brincadeira, o que eu fiz? Eu coloquei um peso próprio aqui de uma laje de 25, 0,625 toneladas-força por metro, calculei o QL ao quadrado sobre 8, a mesma coisa para a carga permanente, eu adotei 0,200, e a carga acidental, 0,300 toneladas por metro. É tonelada por metro quadrado, mas como a gente está na faixa de 1 metro, então é tonelada por metro, tá? Reginaldo, Diga. Mas então seria. eu Então, prefiro, pode ir, Vitor, mas eu prefiro as perguntas no final, mas vai lá, já que você é perguntou. porque essa calculadora seria como se fosse um pré-dimensionamento também, então, né? É exatamente um pré-dimensionamento. A calculadora é para você fazer pré-dimensionamento, Perfeito. tá? O objetivo dela é o seguinte: você começou a fazer um projeto, você nem lançou ainda no TQS.
mas você tem ali a ordem de grandeza dos momentos. Então você já vai, que seção transversal que eu vou adotar para minha laje ou para minha viga, ok? Eu acho isso muito importante, que eu acho o TQS muito caixa preta nessa parte de proteção. Pelo menos eu achei. Não, E aí você até consegue ter que um caixa preta módulo. não. Até que caixa preta não, porque a partir do momento que você lançou lá uma RPU, ele já verifica tudo para você. Mas vamos Uhum, supor que você está ali, vamos pensar num colega nosso que ainda está fazendo um curso de graduação. Ele vai usar lá, por exemplo, um F-Tool, que também é um programa gratuito, né? uhum, Então ele descobre lá os momentos fletores. Ele quer, que tipo de seção que eu preciso para pretender? Então ele entra na calculadora aqui e descobre isso, tá? Para ele não ficar ali na questão das tentativas. Então, a partir do momento que a gente preenche aqui esses valores de momentos fletores e tem um campo para preencher aqui o hiperestático, que a gente vai falar mais à frente, nesse primeiro momento eu quero falar só sobre um elemento biapoiado isostático, né? Isostático biapoiado, ao contrário. Então, vamos lá. Aqui embaixo é a combinação inicial para o pré-dimensionamento do número de cabos. Então ele está pegando 100% do peso próprio, então ele já está lendo os momentos lá em cima, 100% da carga permanente, 30% da carga acidental. Da onde que vem esse 30%? É porque eu quero assim? Não, porque aqui no critério, ó, tem uma aba que é para você definir o PSI1 e o PSI2 da norma. Tá? Então, eu vou trabalhar com edifícios residenciais, comerciais, bibliotecas, ou definir outros valores, é exatamente os ponderadores do carregamento acidental. Então, se a gente clicar nessa interrogação, ó, eu reproduzi aqui parte da tabela da norma. Tá? Tá aqui a tabela 11.2 da 6118. Muito bem, então na hora que eu entro aqui, se alguém fala assim, mas então peraí, você falou do programa americano, quer dizer que se eu não quiser considerar carga acidental na estimativa dos meus cabos, eu posso? Pode, é só você clicar aqui, ó, ele já zerou, então ele só somou essas duas parcelas, tá? Então vou voltar aqui para fazer tipo igual o TQS. O que é um momento a ser equilibrado? O momento a ser equilibrado é exatamente isso. Qual é a parcela do momento fletor, né, juntando aqui uma combinação inicial, que eu quero descobrir as tensões de tração que esse momento vai produzir e descobrir quantos cabos eu preciso para neutralizar essas tensões de tração. Então agora a gente vai para a aba final, que é proteção. Aqui eu escolho qual é a cordoalha. Então eu configurei os dois tipos de aço, CP 190 e 210, com as duas bitolas, tá? Quando eu faço a escolha, ele já pega aqui as forças máximas que podem ser consideradas, ó, no tempo zero. Logo depois que aplicou a proteção, a cunha recuou e travou o cabo, então é o P0 para fazer o cálculo do ato da proteção, e a força no tempo infinito. Isso foi definido aqui em critérios, ó, forças máximas de proteção. Então vejam, para cada cordoalha, eu já calibrei aqui, ó, as cordoalhas, né, pelo menos as fabricadas pelo grupo Arcelor, elas têm a coloração azul clarinha e a laranja, né? Tem outras empresas que fazem com outras cores, mas o aço é o mesmo. Então vamos lá. Calibrei aqui as forças máximas. Essas forças máximas vieram da minha cabeça? Não, tudo tem norma. E na revisão da 6118 agora, lá no capítulo 9, deixa bem claro o seguinte: para o aço CP, para qualquer que seja a cordoalha, a tensão máxima que ela pode ser submetida é 80% do FPTK, que é resistência máxima de tração característica. Tá? Então a gente sabe que é o CP 190, 1900, vezes 0,8, 1520 MPa seria a tensão máxima. Ora, fórmula básica, força é tensão vezes a área. Então eu peguei aqui a área mínima da cordoalha e descobri a força máxima que eu posso aplicar. Então, já está muito consagrado no mercado e calibrado nos equipamentos de proteção, né? A palavra acho que não é nem consagrado, mas já está muito bem definido, que num CP 190 de 12,7 a gente aplica 15 toneladas e num de 15,2, 21 toneladas. A gente arredonda aqui para o número mais próximo, tá? Já na CP 210 a gente vai aplicar 10% a mais, ó, 16,5 e 23. E aí aqui eu coloco porcentagem das perdas que eu quero considerar, perdas imediatas, perdas progressivas. Ora, o programa, a calculadora, não foi feita para calcular perda. Aqui, como o próprio Vitor falou, aqui eu estou fazendo um pré-dimensionamento. Então, eu já coloco um pré-dimensionamento aqui da força, considerando 10% de perdas iniciais e 20% das progressivas. Se eu quiser mudar, eu digito o valor, clico aqui para atualizar, ele refaz as contas aqui para mim, e são esses valores que a gente vai usar lá na aba proteção. Então, vou voltar aqui. Outra coisa que eu queria mostrar nessa imagem.
as propriedades do aço, tá? Então, isso aqui eu tirei direto do catálogo do fabricante. Para cada cordoalha, tanto o CP190 quanto o 210 tem a mesma área e o mesmo peso. E aqui os diagramas. Então, quando eu falei lá do FPTK, é o limite máximo de resistência. Disso daqui, vai tirar 90%, ou seja, despreza 10% para chegar no limite de escoamento convencional. E daqui, divide por 1,15 para chegar no limite da tensão de cálculo. Ok? Então, essa seria a tensão de cálculo que a gente iria utilizar. Desculpa. E mais uma vez, dessa tensão de cálculo vai incidir as perdas, que a gente vai ver mais à frente, e aquele acréscimo de tensão que eu comentei com vocês. Muito bem, vamos voltar lá na aba proteção. Já escolhi aqui a força. Eu já sei que o cabo está abaixo do CG da seção, porque eu disse que eu vou trabalhar com momento positivo. E aqui eu tenho que definir a elevação do cabo. Ora, essa definição a gente vai fazer da seguinte forma. Eu conheço o CG da seção. Eu conheço a altura total, 25, conheço o CG da seção, eu defino aqui a ordenada do cabo. Eu sempre digo, a ordenada do cabo é uma informação que o pessoal da obra que vai executar precisa. Agora, a excentricidade, ela interessa para o projetista estrutural. Então, aqui eu estou colocando uma elevação mínima do cabo. Vamos ver um exemplo? Vou puxar para a tela de baixo aqui, ó. Então, a gente está falando de laje. Então, tem que considerar o cobrimento nominal da norma de acordo com a classe de agressividade ambiental. Então, aqui eu peguei o menor cobrimento possível, 2 centímetros. Suponhando que a gente vai trabalhar com uma malha de ferro de 6,3 nas duas direções. Somando tudo isso e mais metade do diâmetro do cabo, para a laje, no mínimo 4 centímetros de ordenada. Então, se eu tenho 25, metade 12,5, 12,5 menos 4, o programa já colocou aqui para mim, do lado, ó, a excentricidade máxima que ele vai utilizar. Com base na excentricidade máxima, ele já vai chegar no valor da força máxima que precisa. Vou mostrar para vocês. Se fosse em viga, na viga a gente tem que considerar o cobrimento, mais o diâmetro do estribo, mais a armadura de flexão passiva, até chegar no CG do cabo. Tá? E aqui tem a tabelinha da norma. Muito bem. Opa, a tabelinha da norma foi parar lá em cima. Está aqui a tabelinha da norma. Então, para elementos protendidos, o nível de exigência de cobrimento é maior, mas o cobrimento nominal para a parte do concreto armado, da armadura passiva, por isso que eu peguei o menor valor para a laje lá, que era 2 e 2,5. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente faz projeto na classe 2. Então, para a laje a gente usa 2,5, para a viga a gente usa 3. Muito bem. Tudo isso daqui definido, tá? Lembrando que a excentricidade máxima é isso daqui, ó. A gente tem que tirar partido, o cabo sempre tem um trecho reto, e a gente tem que tirar partido de usar o cabo com a maior curvatura possível, né? Então, onde a parábola está de baixo para cima, vai aplicar um carregamento de baixo para cima, e aqui traz o carregamento para o apoio, ok? Agora vamos chegar aqui no ponto-chave. Por que o programa já está me dando uma sugestão de 4,8 cordoalhas? Tá? A gente está falando, a calculadora foi feita pensando em proteção não aderente, cordoalha engraxada. E aí, automaticamente, ele já arredonda para cima. Então, vamos descobrir como é que ele chegou nesse número. Aqui que é o segredo do cofre também. Bom, se o momento do que eu quero equilibrar dividido pelo W da seção, seja o W inferior ou superior, né? Nós estamos falando cabo na parte inferior, então tração nas fibras inferiores. Ora, essa tensão tem que ser equilibrada naquela figura que eu mostrei para vocês no PowerPoint, pela pré-compressão e mais a parcela do isostático. Separando aqui, a gente vai chegar aqui, tirando o P, isolando o P e tirando ele para fora, eu vou pegar essa tensão e vou dividir por essa parcela de cá. Vejam que interessante. A força de proteção necessária no meu elemento, o número total a força total, o número total de cordoalhas, depende única e exclusivamente do momento do carregamento externo e das propriedades da seção. Vejam, eu tenho o W, é propriedade, o A é a área, é propriedade, o E é excentricidade, ou seja, basicamente,
seção transversal e carregamento externo, tá? Feito isso, é só mandar verificar. E aqui agora que a gente vai comentar com calma. Aqui é que chegou o pré-dimensionamento. Então vejam, se eu colocar 0, vamos fechar aqui, na hora que eu fechar, o programa já faz um relatório todo detalhado. É toda uma memória de cálculo, explicadinha aqui, tintim por tintim. Ó, tanto tempo que eu não escutava essa expressão, tintim por tintim, mas está aí, acabou que eu falei. E aí eu posso gravar esse relatório e posso fazer várias sessões e comparar. Daqui a pouquinho a gente vai explicar ele com calma. Mas vamos fazer uma coisa diferente. Vamos zerar aqui. Zerei e vou mandar verificar. Então vamos lá. O que eu acabei de fazer? Eu estou calculando essa laje em concreto armado. O que eu tenho nessa tela? As dimensões que eu forneci. O programa já calculou a relação L sobre H. Os momentos que eu forneci. O momento total, aqui o momento total em serviço, por atenção a gente fala das verificações com o momento de serviço e dimensiona com o momento do estado limite último, que é o MD. O momento que eu quero equilibrar, o momento de fissuração, a calculadora já faz a conta, e como eu não tenho cabo, o momento de fissuração em proteção é o mesmo do concreto armado, tá? Quando a gente protende, o momento de fissuração aumenta. Aí o que eu estou tendo aqui? As tensões no estado limite último do lado da proteção, que é uma etapa de verificação, da combinação quase permanente, da combinação frequente, e eu acrescentei também a combinação total. Só que como eu estou em concreto armado a gente não faz essa verificação. Em concreto armado, a gente vem direto aqui, ó, qual que é o MD, né? Qual que é o momento de cálculo? E aqui não tem ainda, ó, nessa imagem, a gente não tem ainda a parcela do hiperestático, mas a gente tem todos os outros casos de carregamento. Mas vamos lá. Em concreto armado, ele está me pedindo nessa laje, ó, 15,09 centímetros quadrados de aço. E a armadura mínima está calculada aqui. Então, essa laje eu iria armar com o quê? Olha, ferro de 12,5 a cada 8, bem apertadinho, né? 8 ferro de 16 a cada 12. Então, tá vendo? Tá tendo muita armadura passiva nessa laje. E com toda certeza, o programa não verifica a flecha, mas a gente deve estar tendo uma flecha muito grande nessa laje. Então, agora a gente vai protender para fazer uma comparação. Ó, 15,09. Vou mudar aqui então para 5 cabos, vou mandar verificar de novo. Olha, a armadura de tração já foi para 0,71, é menor do que a armadura mínima, automaticamente a calculadora já vai dar para a gente aqui o seguinte. Então, eu vou seguir a armadura mínima. Então, 1,88, eu poderia colocar ferro de 8 a cada 25, 3 ferros de 10 a cada 33, mas como a gente está falando de 1 metro, né? Eu armaria aqui com ferro de 8 a cada 25. Aqui, a armadura de proteção necessária. O que a calculadora faz? Qual que é a armadura necessária considerando apenas o cabo? Ah, ele descobre essa armadura. Dessa armadura, ele verifica com aquela que você forneceu e faz uma comparação. Ó. Você forneceu 95% do que precisava no total. Então, como não é 100%, ele vai colocar uma armadura passiva complementar. Tá? Ah, mas e se eu colocasse 100%, se eu colocasse 6 cabos, automaticamente ia cair na armadura mínima. Então, a nossa norma exige que a gente coloque sempre uma armadura mínima, tá? Muito bem. Voltando. Tensão, é aqui que o programa calculou. Lembra que eu falei daqueles 1.400 e pouquinho, que seriam 1.900, considera 10% a menos, cai para 1.700 alguma coisa, aí cai para 1.400, que é o FPYD. Aí aqui já calculou a tensão com as perdas. Então ele já fez essa contazinha aqui, considerando as perdas no tempo infinito, porque eu forneci para a calculadora aqui, ó, a força no tempo infinito, ele conhece a área, ele conhece o número total de cabos. Então ele calculou a tensão efetiva e já considerou o acréscimo de tensão, porque eu também tinha a relação L sobre H. Então vocês vão ver lá no final do relatório como que ele chegou nesse número aqui, 1.251, tá? Agora sim, vamos fazer aqui o resto das análises. Então, essa laje com 5 cabos, para o ato da proteção, ó, tá tudo verdinho, significa que eu atendi as tensões. E aqui está tudo comprimido, então está dentro do limite. Se vocês quiserem perceber etapa por etapa, é só clicar nesse botão que ele mostra aqui, ó. O momento fletor do ato da proteção, quando a gente fala ato da proteção, a gente está falando só de peso próprio, correto? Então, a gente tem aqui um momento de 5 toneladas,
No ato da proteção, a gente tem que multiplicar por 1,1, 10%, a norma fala sobre isso. A gente multiplica o gama P, que é o momento, a força de proteção, por 1,10. O hiperestático pode ser multiplicado por 1 ou por 1,1. Isso depende da interpretação de cada um. E aqui eu tenho a força total, que são 5 cabos vezes ali os 13,5. Aqui nós estamos falando de ato de proteção, então ele vai usar o P0. Aí aqui ele calculou aqui, ó, o gama P vezes P0 vezes excentricidade, chegou no momento isostático. E aí eu comparo o momento isostático com o momento do ar da proteção. Então, eu tenho um momento produzido pelo isostático que é 126%. Ou seja, eu estou colocando até mais carregamento de proteção do que eu precisaria para equilibrar o ar da proteção. Por isso que a gente sempre verifica. Será que eu não estou extrapolando demais o ato? Será que eu não preciso de protender em etapas? Tá? Mas, voltando ao que eu queria dizer, a hora que ele chega aqui para mostrar para a gente essas tensões, ó, ele mostra aqui etapa por etapa. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Só o carregamento, o momento produzido pelo carregamento que a gente definiu, está aqui as tensões. Tração na fibra inferior, compressão na fibra superior. A pré-compressão, quanto que ela contribuiu. O isostático, quanto que ele contribuiu. E aqui o resultado final. Então, essa análise que a gente não faz nos elementos de concreto armado, falou que tem elemento com proteção, tem que verificar as tensões no ato. E aí, verifica na combinação quase permanente, a mesma coisa, todas as parcelas. Lembrando que na quase permanente a carga acidental entra com o psi2 e na combinação frequente a carga acidental entra com o psi1. É uma parcela maior da carga acidental. Mas, voltando aqui, tá verdinho? Passou. Tá amarelinho? Opa, é só uma tensão. Então, como é que eu iria classificar essa proteção dessa laje? Vamos relembrar aqui o que a norma diz. Ó. A norma diz o seguinte: para eu fazer uma proteção parcial, isso aqui agora mudou no novo texto, né? A proteção parcial só vale para as classes de agressividade 1 e 2. E aí, qual que é a minha limitação? A minha abertura de fissuras tem que ficar limitada a 0,2 milímetros na combinação frequente. A calculadora não faz essa conta porque a verificação de abertura de fissuras eu teria que definir, é a calculadora do TQS, eu tenho que definir qual a armadura que eu vou colocar para ele poder verificar a abertura de fissuras. Mas, se eu for classificar essa proteção que eu fiz aqui, vamos lá. Na combinação quase permanente, tem tensão de tração? Ela é menor do que zero? Olha, tem tensão de tração? Não. Tudo de compressão, está tudo verdinho. Então, eu atendi esse item aqui. E na combinação frequente, tem tensão de tração? Também não. Então, também atendi esse item aqui. Então, eu acabei de fazer uma proteção limitada ao nível 2. Vale desde a classe 1 até a classe 4. Tá? Agora, poderia classificar também como uma proteção completa? Vamos ver. Na combinação rara, está aqui do lado, ó, combinação rara e a combinação total. Tem tensão de tração? Tem, mas ela está dentro do limite? Está dentro do limite, então passou nesse item aqui. E na frequente? Tem tensão de tração? Não. Pronto, então essa proteção que a gente fez para esse exemplo pode ser classificada tanto como proteção limitada ou completa, ok? Agora, como é que está essa seção no estado limite último, já que ele deu uma armadura aqui menor do que a mínima? O momento de cálculo está aqui. Como é que está a profundidade da linha neutra? Ó, eu estou dentro do domínio 2, então eu estou com uma seção bem folgada, a linha neutra está lá em cima. O que a gente precisa entender é que dimensionar a armadura passiva num elemento protegido é igual no concreto armado, a gente dimensiona no estado limite último. A diferença é que num elemento que tem proteção, se for uma estrutura hiperestática, vai aparecer a contribuição de um momento fletor, que é o momento hiperestático. E muitas das vezes ele entra com um efeito desfavorável, ou seja, olha a imagem. A linha tracejada seria um diagrama original. Com a presença do hiperestático, esses momentos fletores positivos vão aumentar, então a gente diz que ele aqui é desfavorável, porque ele aumenta, e se ele reduzisse o negativo, a gente diria que ele era favorável. Então, qualquer programa e a própria calculadora já faz isso. No momento de cálculo, a gente tem 1,4 que multiplica os momentos produzidos pelo aquele carregamento, que eu estou chamando aqui de carregamento externo, e entra o peristático, ora multiplicado por 1,2, se ele for desfavorável, ora reduzido, né, trabalhando com apenas 90%, se ele for favorável. Então, o cálculo da seção no estado limite último é igual no concreto armado, mas com a presença de um momento a mais.
Agora, as verificações em serviço, o dimensionamento em serviço, tem que verificar ato e as combinações quase permanente e frequente, e às vezes a combinação total. Muito bem. E se eu colocasse aqui 4 cabos? Ah lá, 4 cabos, eu já teria aqui uma outra condição, ó. Pela norma, eu não posso ter tensão de tração na combinação quase permanente. E aqui tem. E a combinação frequente está amarelinho por quê? Porque tem tração, mas ela está dentro do limite. Vamos classificar? Vamos lá. Classificação. Na frequente, tem tensão de tração? Tem. Mas está abaixo do limite? Tá. Então passou aqui. Na quase permanente, tem tensão de tração igual a zero? Não, ela ultrapassou. Então, eu não poderia classificar como protensão limitada. Estaria na fronteira entre uma protensão limitada e uma protensão parcial. Tá? Acontece... Gente, tem um microfone aberto aí. Luana, dá uma olhada aí para mim. Então, o que acontece? A gente está na fronteira de uma protensão limitada e uma protensão parcial. Muitas das vezes, grande maioria das vezes, a gente faz um pouquinho de vista grossa aqui para a gente poder passar o nosso dimensionamento. Tá? Isso vai, claro, de acordo com do conhecimento de cada um, do entendimento de cada um. Vocês vão ouvir colegas que falam assim, mas de jeito nenhum, tem que seguir a norma à risca. Tá? Mas tem um item da norma, eu converso muito com o Sander, né, que é o desenvolvedor do VPRO, e a gente fala muito no curso de vigas, que nas vigas a gente fica muito de olho aqui, ó, na combinação frequente. Passou aqui, tem um texto, tem um item da norma que fala, se você garantir que as tensões de tração dentro da combinação frequente atenderam os limites, mesmo assim você pode admitir que você está com uma inércia plena ali, tá? Isso a Reginaldo, gente vai ver lá no curso de vigas. Oi. essas lajes protegidas normalmente ficam ali no limitada e no completa, né? Exatamente. Exatamente. Você está bem na fronteira ali da... você vai estar entre a limitada e a completa. Deixa eu pegar aqui de novo. Dá uma quantidade de aço, aí você fica na limitada, mas é a quantidade muito baixa. Então aí É, fica nesse meio termo. fazer uma proteção parcial, por exemplo, no TQS não é bom você fazer uma proteção. A norma permite, tudo bem, mas quando você faz uma proteção parcial, você está trabalhando com uma seção fissurada. Inclusive aquela combinação do TQS que chama lá laje pró-lenta, né, que multiplica por 2,3 o peso próprio, por aí vai. Eu sempre alerto o pessoal o seguinte: cuidado, porque se a sua seção está fissurada, aquela combinação já furou. Porque ali você está pegando uma flecha elástica sem a presença da armadura, né? E está majorando. Então aí não é legal. Então aí você teria que fazer uma outra análise de abertura de fissuras pelo grelha não linear e a proteção estaria entrando ali apenas como uma contribuição de uma contraflecha, tá? Mas você vai estar com uma seção fissurada. Vira o concreto armado com o concreto protegido. Exatamente. Tá? Então a gente vai estar sempre ali entre uma proteção limitada e uma proteção completa. Aqui, ou seja, para eu atender sempre esse item da norma aqui, eu sempre vou ter que ter um pouco mais de cabo, tá? E também vocês sabem que tem um item da norma que fala, acho que é exatamente debaixo dessa tabela, se eu não estou me enganado, que para as lajes lisas e cogumelos basta atender o estado limite de formação de fissuras. Vocês lembram disso? Tem esse item lá. Agora vamos brincar mais um pouquinho. Então a gente diminuiu o número de cabos. O original era 5. Vamos colocar agora aqui 6 cabos. E ó, de novo, cada vez que eu dou um OK, ele está anotando aqui, ó, vários relatórios, tá? Eu posso gravar o relatório. Vamos lá para vocês verem, ó, gravar o último relatório. Então ele fala, ó, foi gravado na pasta do programa. Deixa eu pegar a pasta do programa aqui para vocês verem. Puxar para a tela de baixo. Ó, ele gravou aqui, ó, 2 sessões, olha lá, ó, dia 2 do 4 às 20h15, tá? Ele gravou, é só abrir aqui o TXT, de novo, vou passar para a tela de baixo. Olha lá, ó, olha lá, relatório número 4, a gente já fez 4 interações ali. E aí eu tenho o relatório número 3 aqui embaixo, tenho o relatório número 2. Então, se eu quiser comparar, olha a quantidade de contas que ele faz, ó, vai imprimindo tudo, ó. Tá? Porque eu gravei só um, né? Mas esse foi o quarto que eu, do que está na tela, eu gravei o relatório número 4. Mas posso gravar todos. Tá? Fechar aqui. E agora eu vou exagerar. Vamos supor que a gente coloque nessa seção transversal aqui 6 cabos. Passou tudo, bacana. Vamos exagerar um pouquinho mais. Vamos colocar 7. Também passou tudo. Eu quero chegar no ato aqui para vocês verem. Eu quero que essa tensão aqui está diminuindo. Vamos colocar direto aqui 10. Ó. Então, o que acontece com 10 cabos?
No ar da proteção, eu tenho tensão de tração. Está dentro do limite? Está dentro do limite. Mas qual que é o preço que a gente paga aqui? É problemático? Não. A norma permite que tenha tensão de tração até um certo valor. Mas aí o que eu quis dizer, o preço que a gente paga é esse daqui, ó. A gente vai ter que ter uma armadura passiva no ar da proteção, ou seja, na parte de cima da laje eu tenho que colocar ali ferro de 8 a cada 20, ó, ferro de 10 a cada 25, porque é isso aqui que acontece, ó. Eu tenho cabos aqui embaixo da minha seção transversal, eu vou estar comprimindo as fibras inferiores, mas eu posso estar comprimindo demais aqui e levantando demais a seção. Então vai aparecer uma tensão de tração. Aí a norma diz o seguinte, lá no capítulo 17, ó, se você tem uma tensão de tração, ela é maior do que zero, mas ela está dentro do limite aceitável, que eles chamam lá de simplificação, verificação simplificada, você pode considerar que você está aqui ainda no estágio 1, seção não fissurada, então você calcula aqui uma relação, ó, a profundidade da linha neutra em relação à altura da seção e com relação à semelhança de triângulos pelas tensões. Daqui, a gente tira a posição da linha neutra, com a posição da linha neutra e a largura da seção e a tensão de tração, que é o σS aqui, ó, eu descubro a força de tração resultante que está aqui em cima. E aí eu divido pela resistência do aço. Nesse caso, a norma é muito exigente, ela pede para a gente trabalhar com um limite de 250 MPa para cálculo dessa armadura. Então, resumo, tem tensão de tração no ar da proteção. É permitido pela norma? É, mas até um certo valor. Só o fato dele ser dessa tensão ser maior do que zero, automaticamente tem que ter armadura. Se fosse 0,01, teria armadura, tá? Então eu posso ter, mas eu tenho que armar, ok? Muito bem. Agora vamos ver aqui uma questão que é o seguinte. Vamos voltar aqui àqueles 5 cabos originais. Tudo passando. Muito bem. Aí vamos supor que vocês descobriram, então, qual que é o valor do momento fletor hiperestático. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, vou colocar um valor de 1. Esse 1 está positivo. A letra D, eu posso mudar aqui, ó, o desfavorável, quando atua na seção no mesmo sentido do momento, produzido pelo carregamento externo. Esse é o desfavorável. E o favorável quando atua no sentido contrário. Então, aqui você indica para o programa, ó, esse 1 ele é desfavorável, então ele vai somar com os outros. Ah, não, ele atua com efeito favorável, então ele vai entrar ali com um sinal negativo e vai poder reduzir, tá? Aonde eu quero chegar? A gente tinha aqui uma intensidade de momento, estava dando 9, com mais 1 agora vai aumentar para 10. Vejam, o número de cabos ele não se modifica pelo fato de aparecer o momento hiperestático. Aliás, quanto mais cabos a gente coloca, mais carregamento de proteção a gente tem. Então, mais hiperestático a gente vai ter também, tá? Inclusive, uma dúvida muito comum, às vezes alguns colegas falam comigo, nossa, Reginaldo, mas eu estou colocando cabo, a minha seção não passa de jeito nenhum. Por quê? Porque você está colocando mais carregamento isostático, se os seus apoios estão impedindo o livre deslocamento da estrutura, mais reação de apoio vai ter, mais momento hiperestático vai ter. E aí as tensões vão subir demais. Então, o que acontece nesse tipo de situação? O que você está precisando? É mais cabos? Não, você está precisando de mais seção transversal. Tá? Então, aqui agora, o que eu queria dizer? Estou mantendo a mesma quantidade, mas vamos verificar a seção? Olha aqui. Estava passando com 5 cabos, sem um momento hiperestático. É aquela primeira verificação do TQS. A gente roda a primeira, a gente define a RPU, define o número de cabos. Aí você fala assim, nossa, mas passou tudo, maravilha. Não. Fez o processamento global, apareceu o hiperestático que modificou tudo. Por quê? Porque agora, no cálculo das tensões, está entrando essa parcela aqui. Vamos acompanhar os sinais, ó, tração, compressão, compressão, tração. Então é como se, abre aspas, né? Eu gosto muito dessa frase. É como se o hiperestático estivesse roubando um pouquinho o efeito que o isostático causou, ó. Então você está perdendo um pouco de eficiência pela restrição dos apoios, tá? Então aí ele vai comprometer o equilíbrio das tensões. Então vejam que aqui agora já piscou vermelhinho, né? Porque segundo a norma não poderia ter tensão de tração. Mas o que muda também? E vejam que a armadura aumentou. Era 0,71, já foi para 2,31. Por que a armadura passiva aumentou? Porque o meu momento fletor de cálculo aumentou. Era 12, foi para 13,8, porque agora eu tenho um hiperestático. E a linha neutra vai descer, porque eu estou tendo mais esforço.
tá? Muito bem. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui o relatório detalhado. Então, tudo começa aqui, ó, todas as definições de critério. Qual é a resistência do concreto? Eu programei, por enquanto, até o FCK 50. Aqui, a gente tem a escolha, nos elementos protendidos, a escolha do concreto, do FCK, vai ser de acordo com a classe de agressividade ambiental. Então, a norma permite que a gente use proteção com o FCK 25 MPa, né? Todo mundo sabe que o ideal é o 30, até pela questão das tensões que se produzem lá nas placas de ancoragem, tá? E aí, então, a gente faz aqui a escolha conforme a classe de agressividade ambiental. A calculadora já coloca aqui uma sugestão de trabalhar com o FCKJ como sendo 70% do FCK, mas também tem aqui a própria expressão da norma, que de acordo com o número de dias que você escolhe, ele já vai te dar aqui aquele beta 1 dessa expressão e já calcula aqui o que seria o FCKJ, que nesse caso aqui é 10 dias. Então vejam, aqui, de acordo com o texto, né, de acordo com o tipo do concreto escolhido, tem esse desvio, que pode ser 0,38, 0,25, 0,20. O programa já traz esses valores e a gente vai pegar sempre o pior caso. Então, 20,52, 21. Então, no fringir dos ovos, né, a gente vai ter aqui aproximadamente 70% da resistência. Tá? É claro que quanto mais tempo passa, maior a maturidade do concreto, essa resistência vai aumentar. Eu vejo muita gente esquecendo de calibrar no TQS o FCKJ. Às vezes o colega aumenta o FCK, poderia trabalhar com um FCKJ maior, mas ele esquece e deixa o 21 lá. Bom, aqui é uma novidade dessa versão, que todo mundo sabe que a gente está tendo problema de modularidade no Brasil inteiro. Então eu resolvi colocar essa calculadora, colocar aqui o alfa E, né? Porque a gente tem essa expressão para o cálculo do modo de elasticidade tangente inicial, expressão da norma. No próprio texto da norma diz, na falta de ensaios pode usar essa expressão, mas depende muito do agregado. Então aqui em Belo Horizonte a gente está trabalhando muito com o alfa E de 0,8, tá? Porque essa questão de, o ideal ali é granito e gnais, sem chance de a gente conseguir um módulo legal aqui, tá? Eu já vi colegas no Rio falando comigo, nossa, aqui é baixo demais, a gente está trabalhando com 0,7, então muito cuidado com isso. Projeto que tem proteção, e mesmo no concreto armado, deixa muito bem especificado no projeto qual é o módulo que você usou, e se esquecer de calibrar isso do TQS, ele vai calcular de acordo com a norma, tá? Então isso aqui é porque lá no relatório, está aqui no relatório, aqui, ó, módulo de elasticidade, ele calculou, ó, o tangente inicial, o secante, a relação entre eles, ó, 0,88, tá? Mas ele coloca aqui, ó, o alfa é adotado 1. Então ficou assim, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma nas contas que a calculadora faz, mas ficou aí um recurso a mais para vocês quando precisarem de fazer uma continha do módulo de elasticidade. E aí o programa calcula tanto os módulos para o FCK quanto para o FCKJ. Então ainda falando aqui de critérios, ó, ele reproduz aqui quais foram os ácidos adotados, tá? Os coeficientes de ponderação, ou seja, tudo que está aqui, ó, os coeficientes, ó, profundidade limite da linha neutra, se eu quiser limitar a profundidade. Para o cálculo da armadura dupla, qual que vai ser o D', né, aquele D' superior lá, se for ter armadura dupla. Os coeficientes da norma para o hiperestático, ó, tanto o hiperestático na verificação no tempo zero, que é o 0,9 e 1 da norma, e no tempo infinito, que é 1,2 e 0,9. A limite de tensões é o seguinte, todos os programas fazem isso. Em função do FCKJ e do FCK, calcula-se a resistência média à tração e a resistência à tração inferior. Com esses valores, de acordo com as orientações da norma, com os coeficientes da norma, o programa já verifica qual que é a tensão máxima de compressão e a máxima de tração. Aqui, ó, tração e compressão. A mesma coisa para combinação quase permanente, a mesma coisa para combinação frequente. Está com dúvida? Quer relembrar o texto da norma? O texto da norma está aqui, ó. Revisão da 2023. No estado limite último, no ato da proteção, é chamada de verificação simplificada. A tensão máxima de tração é 1,2 do FCTM. Por isso que eu mostrei aqui em cima, ó, FCTM. E a compressão 0,7, até FCK 50. Já nas verificações em serviço, e por que o ato é chamado de estado limite último? Exatamente pelo risco que a gente tem de levantar demais a laje ou a viga e abrir fissuras, né? Então a gente dimensiona uma armadura para o estado limite último. Aqui nas combinações quase permanente e frequente,
A norma limita a tensão máxima de tração em função de um alfa e o FCTK inferior. O alfa vai ser 1,2 para a seção T e 1,5 para a seção retangular. Também já vi muito colega esquecendo de calibrar isso aqui corretamente no TQS, tá? Se vai simular viga no TQS, que não é o VPRO, o pessoal deixa às vezes lá 1,5, pode ir lá, pode mudar para 1,2. Você vai estar sendo mais rigoroso aqui na tensão máxima de tração. E agora, no novo texto, a gente tem uma limitação da compressão. Na combinação quase permanente, a gente admite 0,45 do FCK e na frequente 0,60. O texto antigo não falava nada disso, eu sempre comentava com o pessoal, a gente segue um pouco o que preconiza a norma americana, né, o ACI, a gente adotava 60% do FCK, tá? Então, de novo, cada botãozinho desse aqui ajuda num help. E agora, eu quero chegar aqui nessa parte do relatório, ó, depois que passou aqui toda a parte de critérios, aqui ele já começa a mostrar item por item, aqui, ó, tensões no ar da proteção. Então, aquilo que mostrou nessa tabela resumo, vocês podem voltar na tabela resumo a qualquer momento. Não precisa clicar no botão verificar de novo. Ele já traz aqui o último resultado. E ele está jogando todos aqueles resultados que estavam coloridinhos lá, ó, em forma de texto. Tá? Vai explicando cada caso. Aí chegou aqui no dimensionamento do estado limite último. Ó. Como é que a calculadora trabalha? Ela vai admitir, eu tenho até uma imagem aqui, acho que dá para chamar essa imagem aqui. Ó. Deixa eu ver se é essa daqui. A calculadora, até alguns colegas já me encomendaram isso para a próxima versão. Ela sempre vai trabalhar com a armadura de proteção na parte com a maior excentricidade, tá? Ainda não tem jeito na calculadora de eu falar assim, eu quero o cabo a 10 centímetros de altura em relação ao fundo e quero a passiva lá embaixo. Não. Ele faz a conta da armadura de proteção necessária, considerando aqui aquele Y que a gente forneceu, que é a ordenada do cabo, tá? E aí calcula essa armadura sem considerar a presença da passiva. Se está faltando, aí ele vai lá e completa. Então, nesse relatório aqui, ó, é aqui que eu queria chegar com vocês. Ó. O D, que é a altura útil, vai ser o H menos o YP. Então, ele chegou na altura útil de 21. Tá? Para cálculo de AS, o programa adota o YS igual a YP. Então, é como se eu estivesse colocando as duas armaduras lado a lado. Aí ele calcula o momento de cálculo. Ó, ficou feio falar nisso, né? Calcula o momento de cálculo, mas vocês entenderam. Verifica a profundidade da linha neutra, descobre o domínio da seção, aí ele vai verificar, será que eu preciso aqui de armadura dupla? Ó, então tem a parcela do MD1, o MD2 não existe, então é armadura simples. Fez o cálculo da tensão da armadura ativa, que é aquilo que eu comentei, aí isso está lá, aqui ele até indica, ó, veja esse cálculo detalhado no final do relatório. Então a gente tinha uma tensão efetiva, mais o acréscimo de tensão que a norma permite, dividido por 1,15, ó, ficou um pouquinho acima dos 1.200, tá? Aí ele faz o cálculo da armadura de proteção necessária, então ele chegou, a armadura de proteção necessária é 5,8, como eu forneci 5 cordoalhas, eu tenho 5 centímetros quadrados, e aí o que faltou, ele faz a conta aqui direto, ó. Aqui é que entra a questão da armadura, na tensão na armadura ativa. Vejam bem, armadura de proteção necessária, 5,8. Quanto que eu forneci? 5. Então, a tensão no aço ativo eu conheço. A tensão no aço passivo eu conheço. Então, a variável que está faltando é exatamente o AS. Tá? Ó, tá aqui, ó, a expressão está aqui. Ele mostra aqui as opções de armação, não tem armadura passiva. No final do relatório, ele mostra como foi feito o cálculo da armadura mínima. E aí ele chegou aqui no valor da armadura mínima para essa laje. E aqui, que é a última parte do relatório, bem separadinho, itens A, B, C e D, como é que é feita essa conta para chegar na chamada de acréscimo de tensão na armadura. Tá? Bom, agora sim, vamos abrir para as dúvidas da calculadora e a gente vai entrar no TQS para falar um pouco de momento hiperestático. Vamos lá, microfone liberado para vocês. Reginaldo, Diga lá. como que existe uma forma de você pré-dimensionar momento peristático? Você colocou um ali? Você colocou um ali. Não, não. Aqui eu coloquei a título de exemplo, tá? Uhum. Não tem como você vai ser tantos por cento É, isso que eu imaginei, Não, só para você não, ter não. ideia de para dar início. Não, é muito complicado. E não,
Vitor, já vi algumas literaturas que o pessoal fala em 30% do valor do momento fletor produzido pelo peso próprio, tá? Mas trinta aquela por velha cento frase, não, mas esquece isso, que é aquela velha frase, cada caso é um caso, tá? Uhum. Eu vou mostrar isso para você agora no TQS, tá bom? É, bom, pessoal, então, a ideia era essa. O Vitor, acho que o Vitor usou a palavra certa no início. O objetivo da calculadora é aprender um pouco desses conceitos, né? Aprender um pouco desses conceitos, fazer um pré-dimensionamento e ter sensibilidade com números, tá? E lembrar que a proteção é uma série de verificações, diferentemente do concreto armado, que a gente vai lá nos deslocamentos e verifica a armadura total necessária. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, vejam, o momento de fissuração em concreto armado, ó, 3,17. Na hora que eu protendo, eu vou ter um momento de fissuração maior. Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho algumas tabelinhas de ajuda, por exemplo. Eu quero relembrar como é que é a armadura mínima de viga. Então eu trouxe aqui o resumo do texto da norma, como é que se chega nessa armadura mínima de viga. Como é que é a armadura mínima de laje? Também está aqui, tem uma tabelinha. Então eu procurei trazer aqui algumas imagens resumidas, né? Mas que vai te lembrar rapidamente ali coisas que estão na norma. Aqui, ó, momento de fissuração. Então, no capítulo 17 da norma, a gente tem essa expressão que vem até aqui, ó, até o IC, para cálculo do momento de fissuração. Então, vejam que tudo depende aqui, ó, do FCK e da propriedade da seção transversal. O alfa, né, vai depender se a seção é T, se a seção é retangular. E o FC, a gente tem um FC para verificação de formação de fissuras, que é o que interessa nesse caso, e o FC, quando ele vai valer FCTM para verificação de deformação excessiva. Mas aonde que eu queria chegar na explicação? O momento de fissuração ele aumenta por quê? Porque a gente tem essa contribuição aqui, tem a contribuição que é a força centrada, tem a contribuição do isostático e tem aqui a questão do hiperestático, que pode diminuir um pouco esse valor, tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar, porque se vocês estão na dúvida, será que eu estou aqui, eu estou com, vamos quer ver, vamos baixar totalmente o número de cabos aqui, ó, vamos pôr 3 cabos, ó, ultrapassou os limites, ultrapassou o limite, ultrapassou o limite. O meu momento total é 10. Meu momento de fissuração em concreto armado, 3,17. Meu momento de fissuração com a proteção que eu coloquei, 6,73. Já dá para saber que vai fissurar, né? A calculadora só não vai te indicar a abertura de fissuras, tá? Mas então por isso que eu coloquei ali, para vocês terem essa sensibilidade de até que ponto eu estou chegando ali no meu limite de fissuração, tá bom? Muito bem, então agora eu vou trocar de tela. Alguma pergunta aqui da calculadora? No questions? Então vocês já estão sabendo usar. Detalhe, se eu fechar a calculadora, eu gravei lá uma sessão, né? Se eu fechar a calculadora e abrir de novo, puxa lá para a tela de baixo aqui, peraí. Aquela sessão que eu fiz lá, tal, vou até modificar aqui para vocês verem, ó. Vamos colocar uma viga aqui, ó. Ô, Vitor, aqui, ó, pegando carona no que você falou. Vou pegar aqui uma viga de seção T, vou fazer uma viga aqui de 20 com altura de, vamos fazer uma viga mais larguinha aqui, ó, 30 por 50. Vamos colocar uma mesa colaborante aqui de 1 metro e a altura da mesa aqui de, sei lá, 7 centímetros, tá? Então tá aqui as propriedades da seção T. Vamos chutar aqui uns valores de momento qualquer, ó, 10, sei lá, 8, 4, só para a gente fazer uma continha rápida. Cliquei aqui, esse é o momento de AC equilibrado. Está aqui a proteção, ele está pedindo aqui 5 cabos, porque é seção T, então vou colocar um momento um pouquinho maior aqui, ó. 14, 10 e 6. Pronto. Ó, tá pedindo aqui, ó, definir a elevação do cabo, 6. Por que que aqui eu já coloquei 6? A altura da viga é 50, calculou o CG, é CG de seção T, elevação do cabo. Quando é viga, a própria calculadora já vai te sugerir aqui um cobrimento maior, que é por causa da presença do estribo, tá? E da armadura passiva. Então, de novo, para laje, no mínimo 4, para viga, no mínimo 6, para começar a fazer umas contas. Já calculou a excentricidade máxima, está sugerindo aqui 7 cabos. Mandei verificar. Ó, maravilha, tudo passou, tá? No caso dessa viga, nós vamos precisar ali de colocar uns 3 ferros de 12,5. Pronto. E aqui no relatório, aqui embaixo, ele já faz toda essa verificação, ó. De novo, não tem momento M2, né, que seria a parcela da armadura dupla, tá? Enfim, igual foi feito na outra verificação. Mas por que que eu modifiquei isso aqui?
Porque vamos supor que vocês fizeram um cálculo numa determinada seção. Aqui pode dar um nome para ela, para poder gravar e tudo mais. Aí vocês pensam assim, bom, eu quero trazer de volta aquela seção que eu tinha gravado para poder colocar outro momento fletor para testar ela com outro esforço. Então pode clicar aqui, ó, carregar dados de uma seção, ele vai abrir uma pastinha, ele já vai abrir direto a pasta onde vocês instalaram o programa, é só clicar na seção, mandar abrir, e ele já carrega os dados aqui e te avisa, ó, eu carreguei aquela seção que tinha essas propriedades, essas dimensões e esses esforços. Aí é só entrar aqui e fazer outros cálculos, ou então alterar os esforços, tá? Então nessa versão também, na última já tinha a possibilidade de gravar uma sessão para reaproveitá-la em outros cálculos. É isso aí. Muito bem. Quer limpar a área de texto? É só clicar aqui embaixo, limpar a área texto, pronto, acabou. Agora eu vou parar de compartilhar, porque eu vou mudar para o TQS. Muito bem. Abrir meu TQS aqui e vou compartilhar outra janela. Tela 2. Alguém pode me dizer se está vendo meu TQS aí? Sim ou não? Sim, Sim, sim. beleza. Muito bom. Então vamos lá. Ó, já temos 1h30 de aula aqui. Estamos terminando. Tirar essa mensagem. Bom, o que eu preparei aqui para vocês? Um exemplo do curso de vigas protendidas, e ele é ideal para começar o curso, porque a gente vai relembrar um pouco o conceito do hiperestático. Então, o que eu fiz aqui? Dentro do modelador estrutural, eu criei alguns casos. No primeiro caso, todas essas vigas aqui vão livre 10 metros, tá? Ô, 40 por Reginaldo, 50. Diga Parou de lá. passar. Parou. não tá compartilhando. Tá vendo não? O modelador? Não, 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 não. tá vendo sua imagem. Então, peraí. Vou dar um stop share aqui. Deixa eu dar um stop share. Cadê minha tela, gente? Ah, tá aqui. Uai, uai, uai. Vocês falaram comigo que estava Tá, mas compartilhando o estava. TQS. Mas tava aparecendo. Aí Agora não? depois. É, Agora não tá ou tá? não tá. Não tá. Então, peraí. Então tem que parar de compartilhar aqui. E agora? Agora tá. Agora foi. Agora foi. Ah, muito bem. Então tá bom. Como dizia William Bonner, desculpe a nossa falha. Muito bem. Então, dentro do modelador, vou entrar lá de novo. Aqui. Show. Então eu fiz aqui, ó, eu tenho 10 metros daqui para cá. Mediu? Mediu. Eu peguei a cotagem. Pronto. Agora eu peguei o comando certo. Então eu fiz uma simulação aqui bem simples, mas aqui tem uma questão que é o seguinte, ó, eu rotulei a viga no pilar, tá? Dos dois lados. Eu fui lá em vigas, articulação de um trecho, coloquei articular e marquei as extremidades. E a viga de baixo é idêntica, só que ela está engastada. E aqui eu criei mais alguns casos, ó. Criei dois vãos, todos esses pilares aqui, esses três pilares aqui tem 20 por 40, então eu tenho 20 aqui na direção do eixo da viga. Depois um caso aqui que eu coloquei o pilar de extremidade mais robusto, ele tem 60 e o interno tem 20. E depois o outro que eu fiz ao contrário, os pilares da extremidade eu coloquei uma seção menor, menos inércia, e o central mais robusto. Muito bom. Vamos entrar no visualizador do pórtico espacial. Já está processado, eu vou abrir o pórtico LS. Já sei o que aconteceu, eu apertei um botão Stop Share aqui em cima da tela que vocês não estão vendo. Bom, vamos lá. Os casos estão aí. De novo, olha aqui, ó. O forças de alívio, que é a combinação 6 do TQS, nesse caso, desse modelo, né? Porque o número de combinações pode variar a numeração, mas dentro do carregamento Forali tem duas parcelas, a ISO e a hiper. Se eu clicar aqui no Forali e pedir para ver o diagrama de momento fletor, vamos focar nas duas primeiras aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhum impedimento, o meu apoio não está impedindo do isostático atuar. Olha o momento final de proteção, 16,67. Aqui o apoio já reduziu o efeito do isostático, ó. Então o meu efeito, meu momento final foi de menos 9,43, tá? Se eu pegar o momento da força de alívio
e subtrair do hiperestático, eu vou ter exatamente o isostático. Tá? Outra coisa, se a gente ligar aqui o hiperestático, não tem restrição de apoio. Aí vocês lembram daquela brincadeira que eu faço lá no curso de Lages? Quando o camarada está solteiro e tem 6 graus de liberdade, ele casou, ele está engastado, qualquer tentativa de livre movimento pode aparecer um momento? É isso que acontece. É o apoio impedindo o livre deslocamento. Tá? É a restrição de apoio. Então, aqui nessa viga apareceu o momento hiperestático que ele é desfavorável. Vamos ver as outras? Ó, nas outras aqui, momento hiperestático desfavorável para o negativo, que vai aumentar o negativo, desfavorável para o positivo aqui nessa extremidade, né? Se a gente pegar aqui o momento total, ó, do carregamento externo, a gente tem um momento fletor positivo aqui. Então, nesse pedacinho, na hora que sobrepor os dois efeitos, vai ter um momentinho maior aqui. Mas vamos voltar só para o hiper por enquanto. Aqui uma outra condição, ó, o apoio é muito, muito rígido. Olha como é que ele puxa muito o momento fletor para ele. Olha o outro que não é tão rígido assim. O momento fletor hiperestático é menor. Aqui, ó, foi para 5,14. Aqui, menos 4,83. Então, vejam, cada caso é um caso. Depende muito das vinculações que os apoios estão oferecendo. Aqui já dá para tirar uma conclusão. Ó. Você vai pretender uma viga ou uma laje, os seus apoios de extremidade têm muita rigidez, esses apoios vão oferecer uma certa resistência ao encurtamento. Se a gente pegar aqui, ó, deslocamentos, olha que legal, deixa eu ver se eu estou ligando aqui, estou ligando só deslocamento em X. Vejam, aqui eu tenho um encurtamento, aqui eu já tenho outro, ó, mas até que aqui não ficou bem visível não, mas aqui fica bem visível. Olha aqui, 0,21, 0,23. Aqui foi mais fácil de encurtar do que aqui, tá? Porque aqui eu tenho um pilar com uma inércia maior naquela direção. Então, Reginaldo, todo mundo sempre pergunta isso, né? Olha, como é que eu faço para atender uma laje onde eu tenho um pilar, aqueles pilares de elevador nas extremidades, ou um pilar parede muito grande? Pensa nisso, você está dificultando o encurtamento da laje. Diga, Vitor. você falou que o momento peristático é o inicial menos a força de alívio? Então, o Momento da... momento, a força o forale, que é o força de alívio, é o momento final. É o isostático mais o hiperestático. Se você faz o forale menos o hiperestático, você tem o isostático. É na desprotensão. Como assim, desprotensão? Eu falo mais na questão do pré-fabricado, mas na desprotensão, na hora que ele solta o macaco, ele para de protender, certo? No pré-fabricado, ele vai esticar primeiro para depois concretar. Aí o Isso, concreto exatamente. endureceu, ganhou resistência, ele solta lá e aí o aço vem comprimir na seção. Exatamente. Aí você desprotende, né? Quando você quebra lá na cabeceira lá e tudo mais, aí você corta as cordoalhas, entendeu? Aí você passa a ter a força é transmitida para o elemento por aderência, né? Porque o cabo ali é aderente. Exatamente, Mas, exatamente. mas você não está desprotendendo, você está soltando lá o cabo para ele exatamente voltar aplicando a força, né? Quando você Sim, falou aí você... desprotensão, eu pensei assim, você tirou a força. Tá? Não, seria mais porque como ele é mantido tensionado na hora da concretagem, aí após a concretagem a gente solta, né? Então Sim, aí a gente entendi. fala isso. Aí eu queria saber, seria nesse momento, esse seria o alívio? Quando você terminou de macaquear, enfim, e aí a cunha vem, trava. Não, no momento que você protendeu, tudo acontece de uma vez só. No momento que você protendeu, que o macaco acabou de soltar o cabo e a cunha travou, você já aplicou a força. Então ali o seu apoio já está reagindo, já apareceu o momento final, o hiperestático mais isostático. Você só não teria o hiperestático se se o seu elemento tivesse solto no chão. O que você falou, do pré-fabricado, você está numa pista, né? Você não tem apoio ali impedindo esse livre deslocamento. Pensa numa laje alveolar, ela foi protendida, ela vai ter ali uma contraflecha, pronto, não tem um momento hiperestático ali. Entendi. Perfeito. Obrigado, Tá? professor. Então, vamos falar que o hiper seria uma consequência direta da restrição de apoio. Tá? Outra maneira da gente enxergar isso legal agora é dentro do VPRO. Então, vamos lá. O VPRO ele tem uma coisa aqui que eu acho que é fantástica em termos né, para recurso didático, muito bom. Então, ó, vamos pegar a nossa primeira viguinha.
Quem ainda não sabe o VPRO, não se preocupe, né? A gente vai ter curso específico para isso. Mas vamos lá. O que eu estou vendo aqui? O cabo que eu coloquei dentro dessa viga. Eu coloquei aqui 8 cabos, tá? Fiz um pré-dimensionamento ali. E eu estou vendo aqui embaixo, ó, o valor do momento fletor da combinação toda, né? Peso próprio, permanente e acidental. Está aqui, ó. Os 3 casos. 41 toneladas força-metro. Aqui, ele está puxando os resultados do pórtico LU, aqui ele puxa do pórtico LS, e eu vou comparar primeiro com o pórtico LS. Se eu clicar aqui no isostático, olha lá, o gráfico vermelho é o P vezes E. Então, eu tinha um momento de 41, apliquei um carregamento de proteção que gerou um momento contrário de menos 17,20. Então, em serviço, o meu momento fletor na peça em serviço caiu para 23,8. Aí que é o chamado de alívio da proteção. Agora, se eu desligar o isostático e ligar o hiperestático, aparece momento hiperestático? Não, é zero, porque eu articulei essa viga. Então, ela não está travada pelos apoios. Está livre para ela levantar. Tá? Quando eu ligo iso e hiper, o que eu vejo é o momento final de proteção, que é o forale do TQS. Muito bem. Reginaldo, Só um minutinho, deixa eu só acabar pode essa ser. sequência aqui. Agora, se eu for para o pórtico, estado limite último, qual que é o momento que ele vai usar para cálculo da armadura necessária na seção? Ele vai usar o 41 vezes 1,4 e ele vai usar o hiperestático vezes 1,2 ou 0,9, que nesse caso não existe. Então vai ser o MD, está aqui, ó, 41 vezes 1,4. Agora, para clarear mais ainda o conceito, vamos pegar a nossa viga 102, que tem um momento positivo menor, porque a gente tem um momento negativo aqui nas extremidades, ó, de menos 24,30, tá? Qual que é o isostático dessa viga? Ela tem quantos cabos? Eu também coloquei o mesmo número de cabos dela, ó, 8 cabos. Muito bem. Então, vou de novo aqui, ó, puxar os dados do pórtico LS para a gente primeiro verificar em serviço. Então, meu momento fletor da combinação todas é 19,78. Tem isostático? Tem. 16,58. Muito bem, então em serviço, o meu momento que era de 19,78 caiu para 3,21. Tem o hiperestático? Tem o hiperestático, olha lá, quase que constante, a gente viu isso no gráfico colorido, de 6,63. Então, na hora que eu pego aqui, ó, o isostático, que é menos 16,58, e ele soma com o hiper, que tem sinal contrário, o 16,58 vai diminuir para menos 9,95. Então, a gente aliviou menos agora aqui, ó, tá? A consequência, vamos voltar de novo aqui, ó, o ISO, menos 16,58, entrou o hiper somando com o sinal contrário, caiu para 9,95. Então, esse foi o momento fletor de proteção final. Então, de novo, o momento forale é a parcela ISO mais a parcela hiper, tá? E isso serve para as verificações de tensões em serviço. Na hora que o programa vai dimensionar a armadura passiva, ele vai pegar os resultados do pórtico LU, que está aqui, vai somar com o hiperestático. Então, aquele momento que era 16,62, vamos fazer de novo com calma, ó, 16,62, entrou o hiper, está aqui, 7,16, então o momento aumenta. Então, o que ele faz? 16,62 vezes 1,4, pega uma parcela do hiperestático, que aqui foi desfavorável, que é 1,2, soma tudo, gera um momento de cálculo e descobre a armadura passiva que vai aparecer nesse relatório aqui, ó. Então, nessa seção, ó, o momento de cálculo aqui, ó, foi 31,86. Vejam, 23,78 é em serviço, né? Somando as parcelas ali sem multiplicar por nada. Então, 31,86, ele descobriu aqui, ó, que não precisaria de armadura passiva, só a quantidade de cabos que eu coloquei ali é suficiente. Aí, na hora que a gente vai analisar os resultados da armadura passiva, ele mostra aqui, ó, precisa de zero, armadura inferior e superior. Precisa de armadura nos apoios, nos negativos, mas precisa de zero. Aí você fala assim, ah, mas então não precisa armar? Não. Aí no VPRO, na hora que ele transfere para o detalhamento da armadura passiva, o K de vigas é que pega essa informação e vai falar assim, ó, é zero? Então vou colocar a armadura mínima de acordo com a norma. Tá? Então,
Vai lá, Vitor, vai na pergunta que você queria fazer. Essa parte de integração entre os dois, entre o VPRO e o TQS, ele é pago? Como é que funciona? Porque eu tenho um concreto protegido, mas essa região que você clicou para abrir o VPRO, como é que funciona? Não, se você tem um modo de proteção, você tem lajes e vigas, velho. Ah, tá. Mas é porque eu Tá? vi que você tem a opção de você pagar por mês lá o VPRO no Não, site. aí é o VPRO calculador, é separado. O Ah, VPRO, a então. gente batizou, tem dois, existe o VPRO, TQS VPRO, que é esse, e existe o VPRO calculadora, tá? Ah, entendi. Então aquele lá é como se fosse uma calculadora do É seu uma admissão. calculadora que você pode usar, para o pessoal do pré-moldados usa muito essa calculadora, Entendi. tá? Separado. Aqui você está tudo integrado. Tanto é que Entendi. na hora que a gente faz o processamento global, a gente consegue ver aqui no pórtico É porque espacial. eu achava que no TQS para você fazer vigas era só com aquela gambiarra lá da laje. Não, não, a gente ainda pode usar aquele recurso, né? Vou Aham. falar mais bonito, tá? Gambiarra não, você pode usar aquele recurso. É. É. Então aqui, por exemplo, ó, eu consigo ver a força de proteção que está atuando aqui, ó, o foralho, ó, tá? Eu consigo ver a força que é o resultado final, né? Número de cabos vezes a força total, eu vejo esse resultado aqui, tá? Aqui, inclusive, esse grafo de máximo e mínimo, se eu colocar zero ali, ó, eu vou colocar o número padrão que sai da fábrica lá, que é 0,10. É porque ele mostra aqui como é que a força está diminuindo ali, nó a nó, mas enfim. Aqui ele já está mostrando, quando eu tenho lajes e vigas protegidas pelo VPRO, ele já mostra tudo no pórtico. Tanto é que você só pode usar o VPRO se for modelo 6, tá aqui, ó. Você só pode usar modelo 6 e dentro do modelador estrutural você tem que marcar que a viga é protegida com a interação do VPRO. Ó, já adiantei metade da aula lá do curso de... Aqui, ó. Viga protegida sim, integração com o VPRO sim. Isso aqui só funciona se você tiver modelo 6. Se você vai usar a proteção pelo módulo de lajes, você tem que desligar isso aqui, senão ele faz muita, ele fica doido, ele não sabe qual caminho que ele vai seguir, Aí tá? tem que marcar como viga faixa, né? Aí você marca como viga faixa aqui no modelo, ó, trabalhar como viga faixa. Agora, se for usar VPRO, calcula como viga normal e manda detalhar pelo VPRO, tá? É bom para comparar os dois, né? É. Então, pessoal, só voltando aqui, ó, o grande conceito, a maior dúvida que eu percebo em todos os colegas, em todos os usuários que estão aprendendo proteção, é esse conceito do hiperestático. O hiperestático é uma consequência dos vínculos, das restrições de apoio. O hiperestático, ele entra tanto na verificação das tensões, seja em serviço, no ar da proteção ou nas verificações de estado limite de serviço, e ele entra na verificação do estado limite, o último, para dimensionamento da armadura passiva. Tá? É isso. Bom, então deixa eu dar um stop share aqui para a gente ver todo mundo. O que eu queria mostrar para vocês da calculadora e ilustrei com o VPRO para a gente esclarecer essa questão do hiperestático é isso. Então, o objetivo dessa aula é atender alguns pedidos, né? Antigamente a gente falava assim, atendendo milhares de e-mails, de faxes e de telefonemas, está dada a aula aqui da calculadora, é só usar e recordar ali tudo que foi falado. Mas eu queria que essa aula fosse uma aula para preparar os colegas que vão fazer os cursos de LAS e de vigas para ter essa base conceitual. E a gente ainda tem uma aula que a gente gravou lá em 2020, no início da pandemia, quando a gente precisava de testar a aula à distância, que é uma aula sobre forças de alívio de proteção. Então, quem não assistiu, a Luana pode até mandar depois o link de novo para vocês, está no YouTube da TQS. Tudo isso aí é informação complementar para que vocês possam decolar aí nos projetos de proteção. Tá bom? Dúvidas? Questions or no questions? Ó, bateu 9 horas quase em ponto. Ó, consegui cumprir a meta. Agora é dúvidas. Microfone aberto. Não, mas agora já começou o Jornal Nacional, já. Já começou, Não, não William Bonner está bateu, não quase bateu já. terminando. Daqui a pouco o Bonner dá boa noite. Vamos lá, então vou chamar a Luana de novo, nossa diretora. Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo dominando o Reginaldo, assunto? Oi. eu tenho uma dúvida, mas é mais sobre posicionamento de cabo em laje protendida. Não tem muito a ver. Pode fazer a pergunta do mesmo jeito? Não, acho melhor não. Vamos focar no Deixa para o objetivo curso. aqui. Não, não, deixa Deixa para para o o curso. curso, vamos contar todos os segredos, não. Tá? Bom, então se ninguém tem nenhuma dúvida, Luana, deixa eu parar de... Já parei de compartilhar? Já, né? Reginaldo, Diga.
Só lembrando que você fez as articulações para efeito didático, né? Na realidade, a gente tem Exatamente, sempre que exatamente. respeitar a natureza. Não adianta você simular uma coisa que não existe, que você vai ter um problemão, né? Principalmente se for um Exatamente. pilar com bastante rígido, né? Não adianta querer brigar com a natureza. Pode dar certo no programa, mas depois vai dar errado. Isso aí. É uma Agora pode obra. abrir as câmeras, pessoal, para eu ver vocês aí. Isso mesmo, Bevenga, eu gostei de te achar aqui. É isso aí, eu fiz para fins didáticos, só para entender o conceito do hiper. Se não tem nada impedindo, não vai ter o efeito hiperestático, tá? Isso é. Não façam isso em casa, né? Não façam isso em casa, é só para poder ter o conceito. O que mais? Afonso Artila, muito bem, está aqui. Vitor Peroni, já lembrei dele também. Tem muita gente que já fez o curso de lajes protendidas aqui, ó. Bacana. O que mais? Vamos aproveitar para tirar as dúvidas. Leandro de BH está aí. No question? Vocês querem assistir Jornal Nacional então? Então tá bom, vou devolver a palavra para Luana. Luana, contigo.